Notícias está no ar. Bom dia. Em Potiretama, a 82 quilômetros do Limoeiro do Norte, há um tenso conflito por água. O fazendeiro privatizou um açude estatal e é acusado de utilizar a força para tentar impedir que a população plante aos arredores. A terra de João Alves foi desapropriada em 2006 para a construção do açude Bom Jardim, hoje quase todo seco. Mesmo com as obras prontas, ele continuou utilizando as margens desse açude para suas plantações e a criação de gado leiteiro. E depois, ele cercou esse açude público com arame farpado, restringindo o acesso dos agricultores. Segundo os agricultores, o fazendeiro enviou seus jagunços para se certificar de que eles não pudessem realmente utilizar as vazantes desse açude. Segundo o fazendeiro, a denúncia é invenção do povo. Ele disse que construiu as cercas porque até hoje o governo não demarcou as terras. O governo do Ceará informou que as demarcações foram feitas no ato da desapropriação e que toda a área em torno do açude pertence ao Estado. A chamada indústria da seca fatura alto com a falta de alimento para os animais e de água para os moradores. Um desses exemplos, no sertão e também de relatos dos moradores, é o uso público na distribuição dos carros-pipa. É uma marca registrada do assistencialismo simples. Segundo os relatos, alguns políticos se apresentam levando carros-pipas e se dizem responsáveis pelo envio da água. Agricultores disseram ainda que vereadores e prefeitos também se utilizam deste método para as eleições. Operações realizadas em pelo menos 3 estados do Nordeste, Bahia, Sergipe e Pernambuco, apontam que parte dessa água, para ser distribuída aos sertanejos, eram furtadas por fazendas e fábricas da região do sertão. Em Pernambuco, onde 90 cidades já decretaram emergência pela seca, operações feitas pela Polícia Militar tentam acabar com as ligações clandestinas a partir da Adutora do Oeste. A adutora é responsável pelo abastecimento de 13 municípios e 24 distritos no sertão pernambucano. Na Bahia, onde mais de 240 municípios já decretaram situação de emergência pela estiagem, o governo suspendeu todas as outorgas de direito de captação de água para fins comerciais, como a irrigação. Nadson Batista, coordenador nacional de articulação do semiárido, acredita que o semiárido é uma vítima secular do processo de desenvolvimento. De um lado temos grandes latifúndios e do outro pequenas partículas de terras para os agricultores. Estudos científicos demonstram que o ideal é que cada criador de animais tivesse à disposição 200 hectares de terra. Hoje as propriedades chegam a 4 hectares, quando muito. Nesse processo de desenvolvimento que se apoia no carro-pipa, à frente de trabalho, os fazendeiros recrutam os agricultores desempregados para escavar açudes e quando esses estão prontos, os agricultores não têm acesso a essa água nem para beber. Ou seja, o problema do semiárido não é a seca que seca a terra. A repórter Daiane foi no município de Valente, na FATES, entrevistar um engenheiro agrônomo para mostrar como funciona o sistema de irrigação através de produtos recicláveis. Nessa reportagem a gente também vai acompanhar um grupo de produção de mulheres que produzem hortaliças orgânicas na comunidade Cabrochá. Estamos diretamente do município de Valente, onde nós vamos entrevistar o engenheiro agrônomo Deraldo Filho, diretamente da FATRES. O que é a FATRES? A FATRES é a Fundação de Apoio à Agricultura Familiar do Semiárido da Bahia. Atua em diversas áreas, na assistência técnica, em projetos de tecnologia de primeira e segunda água, e também no Brasil Sem Miséria, que é um projeto que eu atuo como coordenador de ATE, em 6 municípios aqui do território do Cisal. Existem 2 lotes aqui que a FATES atua, um lote no município de Monte Santo e outro em Nordestina, e outro lote aqui mais aqui em cima em São Domingos, Valente, Retiro, Coité, Ixu e Candial. Na assistência técnica, nós trabalhamos tecnologias voltadas para a agroecologia e de convivência com semiárido. Uma dessas tecnologias é a irrigação por capilaridade, a batata de salvação, e é um sistema simples, econômico, que economiza água e que viabiliza a produção no semiárido. A batata de salvação é essa tecnologia, feita com garrafa PET, onde a gente tem um pavio. Esse pavio é uma corda, essas cordas que vende aí facilmente nas casas agropecuárias, e de preferência até essa verde, dessa cor, porque ela já demonstrou ter o efeito da capilaridade de forma adequada. Um sinalizador feito com isopor,
cola de silicone, com arame, né? E envolvido com o canudo ou palito de pirulito, né? Ou de cotonete, serve para ser o sinalizador. Ela funciona assim, ó, né? Esse pavio, ele tem que ir próximo às raízes. Se for aqui uma fruteira, por exemplo, né? Ele tem que estar próximo à raiz. Vai ter que enterrar ele e tem a raiz próxima e levar esse pavio próximo às raízes da planta, onde essas raízes elas se incorporarão a esse pavio e fará com que a água venha lentamente suprindo as suas necessidades. Estou diretamente do município de Valente, na comunidade de Cabrochá, onde tem um grupo de produção de mulheres que produzem hortaliças. Como foi o início para fazer essa produção aqui? Foi bom assim para a renda para a gente, né? E aí foi um grupo de mulheres, todo mundo trabalhando junto, né? Para ganhar um realzinho, tem que ser assim. Tem algum sistema de irrigação na produção de vocês? Não, a gente moia com regador mesmo. E como é feita essa metodologia do regador? Quem vem tem essa tarefa dividida entre vocês? Não, a gente vem todos os... 7 mulheres, vem todas as 7 moiar todos os dias. E qual é a dificuldade encontrada pelo grupo de produção para fazer esse tipo de irrigação aqui? A gente acha mais difícil quando a gente não está tendo água. Aí a gente acha difícil, mas tendo água a gente não acha difícil não. O Nossa Terra Notícias vai apresentar agora uma reportagem disponível no YouTube do Memória e Contexto, que aborda claramente uma prática clientelista. Em Serra Talhada, interior de Pernambuco, a miséria contrasta com os sinais de prosperidade nos domínios do presidente da Câmara dos Deputados, Inocêncio Oliveira. 5 fazendas e uma concessionária de motos. Na concessionária, o DENOX, um órgão do governo, começou a perfurar o 6º poço em propriedade do deputado. Este poço, que ainda não foi concluído, é apenas uma gota d'água em um oceano de 18 mil poços já perfurados pelo DENOX em propriedades particulares. Só que por estar na propriedade do 2º homem da República, virou o pivô da história da indústria da seca, que no seu subterrâneo esconde tráfico de influência e favorecimentos políticos e econômicos. Esses favores são distribuídos de olho nas eleições. Ouça, por exemplo, o discurso do deputado Inocêncio Oliveira defendendo o candidato dele à Prefeitura de Serra Talhada na campanha do ano passado. Acabamos de liberar 92 milhões de cruzeiros pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária para projetos de eletrificação rural em Serra Talhada. Estamos fornecendo pedra, barro e areia à população pobre e carente de Serra Talhada. Eu tenho uma fita onde o senhor tem a sua voz gravada, onde o senhor diz que distribuiu na campanha eleitoral do ano passado material, pedra, barro e tijolo para as famílias de Serra Talhada. Não, eu nunca fiz isso porque não fiz. Você está fazendo uma pergunta incômoda e eu repilo veementemente a sua pergunta. Na época da campanha eleitoral, muitos políticos se vestem de Papai Noel e prometem aquilo que não podem cumprir e que o povo gosta de ouvir. Então, o povo normalmente se ilude com esse tipo de discurso. No Nordeste, ele ganha uma certa conotação, uma certa especialidade, porque um povo com fome, com sede, sem dúvida que ele fica entregue à ação dos políticos num momento como esse. O tráfico de influência é outro insumo utilizado na indústria da seca. É praticamente impossível conseguir qualquer serviço público sem ter um político local como intermediário. Ele quer aproveitar o povo, para tudo que o povo, o pequeno trabalhador, o eleitor, querer só pedir ao político, que é modo de viver encurralado, como gado dentro de uma roça. Até as frentes de emergência mantidas com o dinheiro da Sudene são usadas com objetivos eleitoreiros. Tem muitos aí, como aqui, o município vizinho aqui, o povo passar a listrar, Cariceu levar o título de eleitor para saber de qual era o município e saber em que ele tinha votado. E vamos agora aos comentários de Larissa Araújo Amorim. No livro Sede e Poder, Celso Furtado nos mostra a concentração de poder proeminente no Nordeste brasileiro. Ele afirma que a irrigação por si só não resolveria o problema da baixa oferta de emprego na região, mas enfatiza que a irrigação, bem como a transposição do Rio São Francisco, se bem planejadas, podem contribuir para o desenvolvimento da região. Além disso,
disso, Furtado ressalta a importância que seja traçado um planejamento estratégico para a utilização da água que o Nordeste dispõe e políticas que possibilitem a desconcentração das propriedades e da renda. Devem ser tomadas medidas como incentivo à criação de pequenas indústrias, a reforma agrária e a reforma fiscal, arrecadando impostos e aplicando em projetos sociais para corrigir as desigualdades. A região Nordeste, com seus problemas estruturais, necessita da efetiva intervenção governamental. É necessário que entendamos que os grandes investimentos em irrigação no Nordeste beneficiam os proprietários de terra, pessoas influentes e políticos que utilizam meios escusos para monopolizar a água, usam essa água na pecuária e com a baixa na produção de alimentos ocorre o aumento dos preços. E quem sai no prejuízo é o sertanejo pobre, que é explorado, trabalha por valores irrisórios e ainda agradece a prefeitos e vereadores, que ao invés de cumprir sua obrigação, utilizam o dinheiro público para práticas clientelistas e ainda são vistos como semideuses pelo povo. E o nosso Terra Notícias vai ficando por aqui. Agradecemos a sua audiência. Bom dia. Bom dia.